Depois de 5 anos juntos, meu noivo disse que não sabia se queria casar comigo e ainda zombou na frente dos amigos. Se você fosse mais bonita, eu me casava hoje mesmo. Dominique e eu estamos juntos há pouco mais de 5 anos, noivos há 8 meses. Nos conhecemos por meio de amigos em comum, numa festa de inauguração de casa, apenas duas pessoas se dando bem por causa de um ódio compartilhado por IPAs e amor por desenhos animados dos anos 90. Nosso relacionamento progrediu em um ritmo confortável, namorando por 1 ano, indo morar juntos depois dos 2, adotando nosso gato Benja aos 3 anos e ficando noivos no verão passado. O pedido não foi extravagante, apenas uma caminhada na manhã de sábado até nosso mirante favorito, onde ele nervosamente tirou a caixa do anel do bolso. Eu disse sim imediatamente. Marcamos a data para outubro e temos planejado tudo lentamente. Bem, principalmente eu planejando enquanto ele concordava com a cabeça. Há cerca de 3 meses, Dominique começou a fazer comentários estranhos quando discutíamos os planos do casamento. Nada totalmente negativo, apenas hesitante quando eu mostrava a ele locais em potencial. Ele dizia coisas como: é muito dinheiro para apenas um dia ou realmente precisamos convidar todas essas pessoas. Eu ignorei como um comportamento típico de cara ou preocupações com orçamento. Então vieram as respostas atrasadas às minhas mensagens sobre coisas do casamento. Eu enviava ele opções de buffets e ele respondia horas depois com apenas parece bom ou o que você quiser. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que estava apenas ocupado no trabalho, sua construtora tinha assumido alguns grandes projetos. Fez sentido. No mês passado, ele começou a sair mais com seu amigo de trabalho, Paul. Eles pegavam cervejas depois do trabalho ou assistiam a jogos no apartamento do Paul, novamente, nada em comum, apenas mais frequente do que antes. Quando ele chegava em casa, parecia distante, checando seu telefone com mais frequência e sendo menos afetuoso. Eu tentei falar com minha melhor amiga, Lena, sobre isso. Ela sugeriu Giters pré-casamento e recomendou que tivéssemos um encontro à noite para nos reconectarmos. Então, na sexta-feira passada, fiz reservas neste novo restaurante italiano no centro. Coloquei um vestido bonito, não muito chique, apenas algo que eu não usava há um tempo, e até comprei a cerveja favorita de Dominique para ter esperando na geladeira. O encontro à noite foi um desastre, ele pareceu distraído durante o jantar, mal se envolvendo em conversa. Quando eu trouxe à tona finalizarmos nossos planos de lua de mel, ele jogou a bomba, ele não tinha certeza se estava pronto para tudo isso, não apenas a lua de mel, mas o casamento, o tudo. Eu estava atordoada. 5 anos juntos, 8 meses de noivado e agora ele não tinha certeza? Quando eu pressionei, ele mencionou conversas com Paul sobre como o casamento muda as coisas e fez referência ao divórcio complicado do irmão de Paul. A discussão rapidamente aumentou, comigo tentando não causar uma cena no restaurante enquanto sentia que meu mundo estava desabando. Mal tocamos em nosso entre, a viagem para casa foi silenciosa e cheia de tensão. Em nosso apartamento, ele desviou mais da conversa, dizendo que precisava de um tempo para pensar, antes de dormir no sofá. A manhã seguinte foi dolorosamente estranha, nos movemos um ao redor do outro como estranhos compartilhando um Airbnb. Ele mencionou encontrar Paul e alguns amigos do trabalho para almoçar, assistir ao jogo no The Rushnell, o bar esportivo no centro da cidade. Eu estava emocionalmente exausta demais para discutir. Algumas horas depois, Lena ligou e me convenceu a sair do apartamento. Fomos tomar um café e eu descarreguei tudo. Lena ouviu pacientemente, sugerindo que talvez Dominique estivesse apenas experimentando a ansiedade normal pré-casamento. Depois do café, vagamos pelo Target sem rumo, minha atividade usual de alívio do estresse. Comprei algumas almofadas desnecessárias e um novo shampoo porque terapia de compras ainda é terapia. No início da noite, me senti mais calma e decidi ir para casa. Eu estava entrando no nosso complexo de apartamentos quando recebi uma mensagem de Kilar, um dos colegas de trabalho de Dominique que conheci na festa de Natal da empresa. A mensagem perguntou se eu estava bem, mencionando que as coisas ficaram estranhas no The Rushnell. Liguei para Kilar e em vez de responder, ele pareceu desconfortável, inicialmente relutante em compartilhar detalhes com alguém urgente. Ele finalmente revelou o que aconteceu, os caras estavam incomodando Dominique sobre o planejamento do casamento e, quando Paul perguntou se ele estava pronto para ficar com uma mulher para sempre, Dominique expressou dúvidas sobre o momento do casamento. Quando Paul perguntou o que estava segurando, Dominique, que aparentemente estava bêbado, disse algo como: se você fosse mais bonita, eu ficaria animado em me casar com você. Então ele riu, como se fosse uma piada. Kilar me disse que ele e alguns outros caras chamaram Dominique pelo comentário, mas Dominique ficou na defensiva e disse que eles não aceitavam uma piada. Sentei no meu carro chorando por 20 minutos depois disso. Liguei para o homem que amei por 5 anos, que eu achava que me amava, havia brincado publicamente sobre minha aparência ser o motivo de sua hesitação em se casar comigo. Quando finalmente entrei, Dominique estava desmaiado no sofá, ainda com suas roupas de mais cedo. O apartamento cheirava a cerveja velha. Levei Beige para o quarto comigo e tranquei a porta. Domingo de manhã, acordei com o cheiro de café e bacon, a manhã padrão de desculpas de Dominique. Ele parecia de ressaca e envergonhado, claramente esperando que a comida acalmasse as coisas. Quando confrontei sobre o que Kilar tinha me dito, seu rosto caiu.
Ele imediatamente tentou minimizar, alegando que estava bêbado e sendo estúpido. De acordo com ele, os caras estavam reclamando dele por estar amarrado e ele disse algo idiota para calá-los. Sua defesa de Ankara sendo caras só piorou as coisas. Discutimos sobre como ele poderia me humilhar na frente de seus amigos, com ele insistindo que não era sua intenção. Ele tentou explicar que estava estressado com os custos do casamento e a pressão, mas eu não conseguia superar o fato de que ele usou minha aparência como piada cruel. Eu não podia ficar no apartamento com ele. Peguei minha bolsa e fui para a casa de Elliot, meu irmão, sempre foi meu porto seguro durante os tempos difíceis. Quando contei a ele o que aconteceu, ficou furioso, pronto para confrontar Dominique diretamente. Consegui acalmá-lo, explicando que eu só precisava de espaço e um lugar para ficar enquanto resolvia as coisas. Durante todo o domingo, Dominique continuou mandando mensagens de desculpas e pedindo para voltar para casa e conversar. Respondi apenas uma vez, dizendo que precisava de tempo. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente na segunda-feira, sem conseguir atender o telefone no consultório odontológico enquanto fingia que estava tudo bem. Por volta das 9 horas, na segunda-feira de manhã, recebi uma ligação de Valerie, a mãe de Dominique. Sempre nos demos bem. Ela tem apoiado mais nosso relacionamento do que minha própria mãe, que mora na Flórida com o marido número 3. Ela parecia chateada, dizendo que Dominique havia ligado para ela na noite anterior e que havia algo importante que eu precisava saber. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar em algum lugar para conversar e é onde estou agora, sentada no meu carro, do lado de fora da cafeteria onde devo encontrar Valerie em 15 minutos, imaginando o que mais poderia haver para saber e se meu relacionamento de 5 anos acabou completamente. Nunca pensei que estaria escrevendo esta postagem. Continuo olhando para meu anel de noivado, me perguntando se eu deveria ter previsto isso. Eu era cega ou as coisas realmente mudaram tão repentinamente? Eu deveria ouvir Valerie? O que ela poderia possivelmente me dizer que tornaria tudo aceitável? Primeira atualização. Primeiro, obrigado a todos pelo apoio esmagador na minha postagem original. Eu não esperava milhares de comentários, tentei ler o máximo que pude entre sessões de choro e estresse, comendo os Oreos de emergência da despensa do meu irmão. Para aqueles que perguntaram, sim, eu me encontrei com Valerie, a mãe de Dominique, e chegarei a isso no final desta atualização. Muita coisa aconteceu nos últimos 2 dias e ainda estou processando tudo. Depois de postar na segunda-feira, liguei para o trabalho dizendo que estava doente novamente. Meu chefe foi compreensivo, eu só usei 2 dias de licença médica no ano passado e, aparentemente, eu parecia morte em um telefonema. Passei a maior parte da manhã no armário de armazenamento do quarto de hóspedes do Elliot, rolando seus comentários e tentando organizar meus pensamentos. Por volta do meio-dia, Lena veio na hora do almoço com sanduíches daquela delicatessen perto do hospital onde ela trabalha. Eu não tinha comido muito desde domingo, então, mesmo que eu não estivesse com fome, me forcei a dar algumas mordidas. Lena gentilmente me lembrou que eu não poderia evitar Dominique para sempre. Nós morávamos juntos, tínhamos contas conjuntas e, eventualmente, precisaríamos conversar. Ela estava certa, obviamente. Eu não podia me esconder na casa do meu irmão indefinidamente, especialmente porque a namorada do Elliot viria jantar naquela noite. A última coisa que eu queria era ser a terceira roda triste no Taco Tuesday deles. Depois que a Lena foi embora, tomei um banho, peguei emprestado um dos moletons do Elliot, não julgue, foi reconfortante, e dirigi de volta para o meu apartamento. O caminho todo, ensaiei o que queria dizer. Não ia gritar, não chorar. Ficaria calma e madura, obteria respostas. Quando estacionei, percebi que a caminhonete do Dominique estava lá. Ele deveria estar no trabalho. Meu estômago balançou enquanto eu subia as escadas para nossa unidade no 2º andar. Destranquei a porta e o encontrei no sofá de moletom, parecendo que não tinha dormido, cercado por pastas de planejamento do casamento que eu havia montado nos últimos 8 meses. Bege estava enrolado ao lado dele, o pequeno traidor. Ele pareceu surpreso e aliviado em me ver. Quando perguntei por que ele não estava no trabalho, ele mencionou que estava tirando um tempo pessoal. Aparentemente, ele estava olhando todos os planos de casamento, tentando descobrir como ele errou tanto. Fiquei parada perto da porta, sem estar pronta para sentar ao lado dele, e disse que olhar os planos do casamento não resolveria o que ele tinha dito. O que se seguiu foi uma longa e difícil conversa. Ele se desculpou novamente pelo comentário no bar, chamando-o de imperdoável e alegando que nem acreditava no que havia dito. Quando perguntei por que ele diria algo em que não acreditava, ele explicou que estava tentando parecer legal na frente dos amigos, uma resposta que só me deixou mais irritada. Eu trouxe à tona seus comentários no jantar antes do incidente no bar, lembrando-o de que ele havia expressado dúvidas sobre nosso casamento, mesmo quando sóbrio. Ele admitiu se sentir estressado com várias coisas, um projeto de trabalho atrasado, as constantes histórias de terror sobre casamento do Paul e ansiedade sobre o orçamento do nosso casamento. Mas, em vez de falar comigo sobre essas preocupações, ele engarrafou tudo até que explodiu da pior maneira possível. Conforme nossa conversa progredia, ele revelou algo novo, medo sobre se tornar seu pai. Dominique raramente falava sobre seu pai, que o deixou quando ele tinha 12 anos, depois de ter um caso com uma colega de trabalho e se mudar para o Arizona para começar uma nova família.
Embora Dominique sempre tenha insistido que isso não o afetou muito, ele agora confessou que se preocupava em ter alguma predisposição genética para trair ou abandonar sua família. Apontei que ele não era seu pai e que a genética não determina as escolhas de relacionamento. Sua resposta foi reveladora. Ele se perguntou se poderia realmente prometer para sempre, quando para sempre parecia tão impossível, com base no que ele testemunhou enquanto crescia. Quando perguntei se ele havia discutido esses medos com mais alguém, ele hesitou antes de admitir que conversava com Claire às vezes. Aparentemente, eles se aproximaram desde que Claire entrou na empresa e Claire também passou por alguns problemas de relacionamento. Conectei isso ao motivo pelo qual Claire me ligou sobre o incidente no bar. Ele já sabia sobre as dúvidas de Dominique. A conversa tomou outro rumo difícil. Quando perguntei exatamente o que Dominique estava sentindo, sua resposta foi dolorosamente honesta, assustada, oprimida e incerta sobre o casamento, apesar de me amar. Ele explicou que ficava pensando em como seus pais pareciam felizes até que, de repente, eles não estavam mais, e ele temia criar a mesma situação conosco. Perguntei por que ele não havia compartilhado esses sentimentos antes. Ele alegou que estava com medo de que eu pensasse que ele não me amava o suficiente. A ironia não passou despercebida por mim. Ao esconder seus medos, ele criou exatamente a situação que estava tentando evitar. Quando questionei se a piada dele sobre minha aparência vinha de um lugar real de desinteresse, ele disse que sempre me achou atraente, fez referência ao nosso primeiro encontro na festa de inauguração, mencionando detalhes específicos sobre meu suéter verde e suas péssimas habilidades no beer pong. De acordo com ele, o comentário veio da insegurança e de uma tentativa equivocada de parecer no controle na frente de seus amigos, em vez de parecer preso. Enquanto continuávamos conversando, fiz uma pergunta crucial: suas dúvidas eram sobre casamento em geral ou se casar comigo especificamente? Sua hesitação antes de responder me disse tudo. Ele finalmente admitiu que, embora seus medos fossem principalmente sobre casamento e compromisso, parte dele se perguntava se éramos certos um para o outro a longo prazo. Isso doeu mais do que o comentário sobre a aparência. 5 anos juntos e ele ainda se perguntava se éramos certos um para o outro. Quando insisti em detalhes, ele mencionou como nós dois mudamos desde o início dos nossos 20 anos, minha necessidade crescente de planejamento versus minha antiga espontaneidade, seus sonhos abandonados de começar seu próprio negócio. Embora eu tenha apontado que crescimento e mudança são normais em relacionamentos, ele questionou se tínhamos crescido juntos ou separados. A essa altura, eu me senti emocionalmente esgotada. Disse a ele que precisava de um tempo longe para processar tudo, sua humilhação pública, suas dúvidas ocultas e agora sua incerteza sobre nossa compatibilidade. Ele implorou para que trabalhássemos juntos, oferecendo-se para tentar terapia ou aconselhamento de casal, mas eu permaneci firme sobre a necessidade de espaço. Enquanto eu estava prestes a arrumar mais roupas, ele mencionou que meu telefone estava vibrando. Eu verifiquei e vi 3 chamadas perdidas de Valerie. Com tudo acontecendo, eu tinha esquecido completamente nosso encontro planejado para um café. Quando mencionei isso para Dominique, sua expressão mudou para confusão e depois preocupação. Ele perguntou sobre o que sua mãe queria conversar, e eu expliquei que ela tinha ligado chorando na manhã anterior, dizendo que precisava discutir algo importante depois de sua ligação domingo à noite. Sua reação foi reveladora, a cor sumiu de seu rosto, e ele não me olhou nos olhos. Quando perguntei o que ele disse a ela, ele vagamente mencionou a briga deles e suas dúvidas, mas sua evasiva me deixou desconfiada. Quando pressionei mais, ele disse que não era seu lugar para explicar e sugeriu que eu deveria ouvir o que fosse diretamente de sua mãe. Eu me afastei para ligar de volta para Valerie. Ela respondeu imediatamente, preocupada quando eu não apareci para nossa reunião. Expliquei que estava no apartamento conversando com Dominique. Ela mencionou que tinha algo importante para me dizer e sugeriu que nos encontrássemos imediatamente. A voz soou estranha quando mencionei estar com Dominique, aumentando ainda mais minha suspeita de que havia algo significativo que eu não sabia. Depois de combinar encontrar Valerie em 30 minutos, confrontei Dominique novamente, perguntando o que sua mãe sabia que eu não. Ele finalmente olhou para cima, sua expressão era uma mistura de culpa e resignação. Ele disse que havia algo que deveria ter me contado há muito tempo e sugeriu que eu falasse com sua mãe, oferecendo-se para ir embora quando eu voltasse, se fosse isso que eu queria. Rapidamente arrumei roupas suficientes para uma semana, junto com produtos de higiene e meu laptop. Na porta, Dominique disse que me amava, mas eu respondi que às vezes o amor não é suficiente. No meu caminho para encontrar Valerie, Karina, a irmã de Dominique, ligou. Ela estava claramente preocupada, perguntando o que estava acontecendo entre Dominique e eu. Ela mencionou ter ouvido de Paul sobre o incidente no bar e notou que Dominique não estava respondendo suas mensagens. Enquanto nossa conversa prosseguia, Karina pareceu surpresa e perguntou se a reunião era sobre Maria. O nome me atingiu como um caminhão. Quem é Maria? Eu perguntei. A reação chocada de Karina e seu rápido recuo me disseram que ela acidentalmente revelara algo importante. Ela se desculpou e me incentivou a ouvir Valerie, recusando-se a dar mais explicações, apesar da minha insistência. Quando entrei no estacionamento da cafeteria, vi Valerie já esperando em uma mesa perto da janela. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. O que quer que ela estivesse prestes a me dizer, eu tinha a sensação de que isso mudaria tudo. Meu telefone vibrou com uma mensagem enquanto caminhava em direção à mesa dela.
Era de Dominique. Seja lá o que minha mãe disser, por favor, lembre-se de que eu te amo. Eu só fiquei com medo e cometi erros terríveis. Vou entender se você não puder me perdoar. Guardei meu telefone, respirei fundo e sentei-me em frente a Valerie. Segunda atualização, obrigado a todos pelo apoio em minhas postagens anteriores. Ler seus comentários foi reconfortante e emocionante. Não consegui responder a muitos, mas saiba que os li e aprecio os conselhos. Estou escrevendo isso de um novo local, o apartamento da Lena. Depois de me encontrar com Valerie ontem, não conseguiria voltar para a casa de Elliot ou para o nosso apartamento. Lena tem um sofá-cama que é um pouco mais confortável do que o futon do quarto de armazenamento do Elliot. Além disso, sua gata não me julga por chorar no meu cereal às 2 da manhã. A cafeteria estava movimentada para uma tarde de terça-feira. Alguma faculdade comunitária local tinha acabado de encerrar as aulas, e alunos com laptops ocupavam a maioria das mesas. Valerie tinha conseguido um canto com um buffet do tipo encosto alto, que cria pelo menos a ilusão de privacidade. Ela parecia diferente da última vez que a vi em nosso jantar mensal em família, 3 semanas atrás. Seu bob geralmente perfeito estava ligeiramente desgrenhado, e ela não estava usando maquiagem. Nos 5 anos que a conheço, nunca vi Valerie sem pelo menos rímel e batom. Ela não é vaidosa, apenas sua rotina, como algumas pessoas não conseguem começar o dia sem café. Quando cheguei, ela se levantou para me abraçar. Cheirava como aqueles lenços umedecidos de lavanda que ela sempre usa. Pedi um café preto, embora o que eu realmente quisesse fosse uma daquelas coisas de caramelo com chantilly extra. De alguma forma, parecia errado pedir algo frívolo para esta conversa. Depois de uma pausa estranha, Valerie chegou ao ponto. Dominique ligou para ela na noite de domingo em um colapso emocional completo. Enquanto ela reconhecia que seus medos sobre compromisso e se tornar seu pai eram reais, havia algo muito mais imediato causando seu comportamento: Maria. Quase engasguei com meu café. Maria, a nova coordenadora de projetos na empresa do Dominique. A mulher que ele mencionou algumas vezes de passagem. Como Valerie explicou, nervosamente rasgando um guardanapo em pedacinhos, Dominique tinha desenvolvido sentimentos por Maria nos últimos meses. Nada físico havia acontecido, pelo menos de acordo com o que Dominique disse à sua mãe, mas havia uma conexão emocional que o fez questionar tudo sobre o nosso relacionamento. Sentei lá tentando processar essa informação, sentindo como se a cafeteria estivesse inclinando para o lado. Valerie continuou falando. Eu estava mentalmente conectando pontos. Maria tinha começado na empresa de Dominique por volta do ano novo. Eu a conheci brevemente na festa de fim de ano da empresa em março. Até então, Dominique já estava agindo de forma diferente, mais distante, verificando seu telefone constantemente, passando mais tempo com amigos do trabalho. O que eu tinha atribuído ao estresse de seu grande projeto agora parecia algo completamente diferente. Quando perguntei a Valerie por que ela estava me contando isso em vez de proteger seu filho, seus olhos se encheram de lágrimas. O paralelo com o colapso de seu próprio casamento ficou claro quando ela compartilhou mais detalhes. Antes do pai de Dominique partir para o Arizona com sua colega de trabalho, houve meses de distância, comentários ofensivos e argumentos fabricados, todos planejados para criar distância em vez de admitir a verdade. Ela não queria ver a história se repetir comigo, deixada no escuro enquanto Dominique pegava a saída covarde. O comentário no bar de repente fez mais sentido, não apenas uma estupidez bêbada, mas uma tentativa subconsciente de sabotar nosso relacionamento para que ele não tivesse que fazer a difícil escolha sozinho. Conversamos por mais de 1 hora. Valerie compartilhou sobre sua própria experiência, como tentou salvar seu casamento mesmo depois de saber do caso, como se culpou por não ser o suficiente. Antes de nos separarmos no estacionamento, ela disse algo que ecoa na minha cabeça desde então: a lição mais difícil que aprendi foi que você não pode fazer alguém escolher você. Eles escolhem ou não escolhem, e qualquer coisa no meio é apenas atrasar o inevitável. Fiquei sentado no meu carro por um longo tempo depois, olhando para o meu telefone. Havia 3 novas mensagens de Dominique, todas variações de sinto muito e eu te amo, mas nenhuma menção a Maria, ainda escondendo toda a verdade. Em vez de responder a ele, liguei para Lena e perguntei se eu poderia ficar na casa dela. Ela não hesitou nem fez perguntas, apenas disse que já estava arrumando o sofá-cama e se ofereceu para pegar o jantar no caminho para casa. Esse é o tipo de amigo que todo mundo merece durante uma crise. Finalmente mandei uma mensagem de volta para Dominique: eu sei sobre Maria. Não entre em contato comigo novamente até que você esteja pronto para me dizer a verdade completa. Estarei coletando mais coisas minhas amanhã enquanto você estiver no trabalho. Então bloqueei o número dele, não permanentemente, apenas pela noite. Eu precisava de espaço para pensar sem suas explicações ou justificativas. No caminho para a casa de Lena, Karina ligou. A conversa confirmou o que Valerie havia me dito e adicionou outra camada. Ela tinha ouvido Dominique e Paul discutindo a situação na quinta-feira passada. Ela confrontou o irmão e o fez prometer que seria honesto comigo depois do fim de semana. Claramente, ele não cumpriu essa promessa. O que mais me surpreendeu foi o apoio inabalável de Karina, apesar de ser irmã de Dominique. Ela deixou claro que estava do meu lado na situação. O alívio que senti foi enorme.
Eu estava preocupada em perder não apenas Dominique, mas toda a sua família, que se tornou minha família ao longo dos anos. O apartamento de Lena era exatamente o que eu precisava naquela noite. Um espaço neutro onde eu pudesse simplesmente existir sem me explicar. Comemos comida no chão da sala de estar, sua mesa de centro estava coberta de papéis da aula online enquanto assistia a uma competição de culinária. Nenhum de nós realmente seguiu a normalidade mundana disso. Era como um salva-vidas no meio da minha tempestade emocional. Depois que Lena foi para a cama, fiquei acordada rolando fotos no meu telefone, 5 anos de memórias com Dominique. Férias, feriados, selfies aleatórias em dias comuns. Nossas fotos de noivado nos mostraram sorrindo como se tivéssemos ganhado na loteria. Eu estava fazendo planos mentais para o dia seguinte, ir ao apartamento enquanto Dominique estava no trabalho, empacotando mais coisas, talvez conversando com o proprietário sobre a rescisão do nosso contrato de aluguel. Quando meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido, quase o deixei cair. Margot, aqui é Maria. Eu sei que você bloqueou Dominique. Podemos nos encontrar? Amanhã. Há mais na história que você deveria saber. Só nós dois. Encarei a mensagem por um longo tempo, meu coração batendo forte. O que mais poderia haver? E por que essa mulher iria querer me contar diretamente? Depois do que pareceu uma hora, mas provavelmente foram apenas minutos, digitei uma resposta. Onde e quando? Terceira atualização. Primeiro, obrigado a todos pelo apoio esmagador em minhas postagens anteriores. Tenho lido seus comentários durante noites sem dormir, e elas ajudaram mais do que você imagina. Para aqueles que perguntam como estou sobrevivendo. Alguns momentos são mais fáceis do que outros. O encontro com Maria aconteceu e não foi nada como eu esperava. Nos encontramos em um pequeno restaurante de café da manhã perto do parque, território neutro. Quando cheguei, ela já estava lá, rolando nervosamente pelo telefone. Ela parecia diferente do que eu me lembrava da festa da empresa, menos polida, mais humana, de alguma forma. Seu cabelo estava preso em um coque bagunçado, e ela usava pouca maquiagem. O que me surpreendeu imediatamente foi o quão desconfortável ela parecia. Se estivesse tendo algum caso emocional secreto com meu noivo, ela não deveria ter sido mais confiante? Em vez disso, continuou mexendo com sua xícara de café, evitando contato visual. A conversa revelou duas grandes bombas. Primeiro, Maria não tinha ideia de que Dominique havia desenvolvido sentimentos por ela até que Paul mencionou isso casualmente na semana passada. De acordo com ela e Dominique trabalharam juntos em um projeto, ocasionalmente enviando mensagens de texto sobre o trabalho depois do expediente, mas nada que cruzasse os limites. De sua perspectiva, ela nunca flertou com ele ou encorajou algo além de amizade. Ela me mostrou seu histórico de mensagens, principalmente coisas de trabalho, memes ocasionais, nada romântico ou inapropriado. Ela até teve um namorado de 3 anos que às vezes se juntava ao grupo para happy hours. Segundo, Paul estava deliberadamente agitando as coisas. Maria o ouviu no trabalho encorajando Dominique a explorar suas opções antes de se estabelecer, especificamente mencionando-a como alguém que entende Dominique melhor do que eu. Ela explicou que Paul estava dizendo a todos no trabalho que Dominique estava com medo do casamento, fazendo piadas sobre ele estar preso e perdendo sua liberdade. No final de nossa reunião, senti-me estranhamente calmo. Maria não era a vilã que imaginei, ela era apenas uma espectadora pega na manipulação e na fraqueza de Dominique. Antes de nos separarmos, ela disse algo que ficou comigo: você parece alguém que sabe seu valor. Não deixe ninguém fazer você questionar isso. Saí daquela reunião com uma nova perspectiva e um plano. Isso não era mais apenas sobre Dominique e eu. Era sobre a influência tóxica de Paul, a história da família de Dominique e onde me encaixo em tudo isso. Mandei uma mensagem para Karina depois, perguntando se ela ajudaria a organizar uma reunião familiar em seu apartamento, território neutro, já que eu não estava pronto para ficar sozinho com Dominique ainda. Ela concordou imediatamente. Isso me leva ao jantar de ontem. Karina tinha preparado tudo em seu apartamento pequeno, mas aconchegante. Ela pediu comida daquele restaurante italiano perto do prédio dela, nada sofisticado, apenas macarrão e salada. Valerie chegou primeiro, depois Paul. Karina insistiu que ele comparecesse, finalmente, Dominique, que parecia não dormir há dias. Os primeiros 20 minutos foram excruciantes. Todos nos sentamos ao redor da mesa de jantar da Karina, empurrando o macarrão em nossos pratos, conversando sobre o tempo e a nova mesa de centro. O elefante na sala estava praticamente roubando comida de nossos pratos, mas ninguém queria ser o primeiro a reconhecer isso. Finalmente, Valerie quebrou o silêncio, afirmando sem rodeios que não estávamos lá para uma reunião social, mas para abordar o que estava acontecendo e encontrar um caminho a seguir. Isso abriu as comportas. Compartilhei o que aprendi com Maria, observando o rosto de Paul cuidadosamente enquanto falava. A maneira como sua expressão mudou de confusão para defensiva me disse tudo. Ele tentou interromper, alegando que estava apenas cuidando de seu amigo, mas Karina o interrompeu imediatamente. Dominique ficou sentado em silêncio, olhando para seu macarrão mal tocado. Quando abordado diretamente, ele admitiu que Maria tinha sido apenas amigável, mas ele transformou isso em outra coisa porque estava com medo de se transformar em seu pai.
Valerie visivelmente estremeceu com aquele comentário. Quando trouxe a piada no bar, Dominique parecia genuinamente envergonhado. Ele admitiu que não tinha nada a ver com Maria, era apenas ele sendo um covarde. Poe estava dando um tempo difícil para ele por ter sido dominado, e em vez de defender nosso relacionamento, ele disse algo horrível para parecer legal. De acordo com Dominique, nunca foi sobre minha aparência. Poe tentou descartar tudo como apenas conversa de homens, mas Karina não deixou. Ela lembrou a todos que mentiras por omissão ainda são mentiras e que a manipulação de Poe estava destruindo a família. Valerie concordou, compartilhando como padrões semelhantes precederam o colapso de seu próprio casamento. No final da noite, Dominique finalmente olhou para mim e disse: eu não mereço seu perdão, mas vou fazer tudo para merecer sua confiança novamente, se você me der a chance. Não respondi. Ainda não sei o que fazer com isso. Nota final. Estou processando tudo. O apoio de Karina e Valerie me deu força, mas ainda estou decidindo se quero reconstruir algo que foi tão profundamente quebrado. Obrigado novamente por estarem aqui. Atualizarei quando tiver mais clareza, mas Karina lembrou a todos que Dominique e eu deveríamos nos casar em 3 meses. Aquela simples declaração, o lembrete de nossa data de casamento se aproximando rapidamente, me atingiu como um golpe físico. Os save the dates já tinham sido enviados, os depósitos pagos, meu vestido estava pendurado no armário da Lena, esperando pelos ajustes finais. Foi quando eu disse baixinho que não achava que o casamento estava acontecendo mais. A sala ficou em silêncio. Dominique começou a protestar, mas eu o interrompi. Expliquei como passei a última semana tentando entender como chegamos aqui. O que percebi foi que isso não era apenas sobre Maria, ou aquela piada, ou mesmo a influência tóxica de Poe. Era sobre Dominique não ser honesto comigo ou consigo mesmo. Disse a eles como ignorei os sinais por meses, seu desinteresse no planejamento do casamento, seu tempo maior com Poe, sua distância emocional. Dei desculpas porque era mais fácil do que confrontar a verdade. Mas eu merecia alguém que tivesse certeza sobre mim, alguém que não precisasse de uma intervenção familiar para descobrir seus sentimentos. Poe fez um comentário sarcástico sobre eu ser dramática, o que lhe rendeu respostas simultâneas de Valerie e Karina. Dominique insistiu que tinha certeza sobre me amar, apenas com medo de bagunçar tudo. Apontei que ele já tinha bagunçado. A conversa continuou por horas. Houve lágrimas, palavras acaloradas, especialmente entre Karina e Poe, verdades difíceis. Revisitamos velhas feridas e descobrimos novas. Por volta da meia-noite, quando todos estavam emocionalmente exaustos, chegamos à conclusão inevitável: o casamento estava cancelado. Nosso relacionamento de 5 anos tinha chegado ao fim. Não foi uma briga aos gritos ou uma saída dramática. Foi um reconhecimento mútuo de que algo fundamental havia quebrado entre nós. Confiança talvez pudesse ser reconstruída eventualmente, mas não há tempo para um casamento em outubro. Não com Maria ainda trabalhando na empresa de Dominique, não com o eco daquela piada ainda pairando entre nós. Karina me levou de volta para a casa da Lena depois, garantindo-me que isso não mudou meu relacionamento com ela ou Valerie. Você ainda é família para nós, independentemente do que aconteça com Dominique, disse. Quando voltei para o apartamento de Lena, sentei no sofá-cama no escuro, deixando a realidade me invadir. 5 anos se foram. Casamento cancelado. Futuro desconhecido. Não chorei imediatamente. Em vez disso, fiz uma lista no aplicativo de notas do meu telefone: cancelar local, depósito provavelmente perdido. Devolver anel. Contatar convidados. Sair do apartamento. Mudar status de relacionamento nas redes sociais. Já passava das 2 da manhã quando Lena saiu arrastando os pés do quarto. Ela me ouviu entrar e queria verificar se eu estava bem. Quando disse que o casamento estava cancelado, ela simplesmente sentou ao meu lado no sofá-cama e colocou o braço em volta dos meus ombros. Ficamos assim até o nascer do sol, sem dizer muita coisa, apenas existindo na estranheza da minha nova realidade. Esta manhã, acordei com uma mensagem de Dominique perguntando se poderíamos nos encontrar para discutir questões práticas, o aluguel do apartamento, separar nossas finanças, o que fazer com os móveis que compramos juntos. Tão adulto. Final. Também recebi uma mensagem de Elliot perguntando quando deveria vir ajudar a embalar minhas coisas, meu irmão, sempre prático, e uma da minha mãe, que de alguma forma ouviu através de boatos, provavelmente de um dos meus primos que segue Karina no Instagram, e queria saber se deveria cancelar seu voo para o casamento. O anel está pesado no meu dedo agora. Tenho girado distraidamente, um hábito nervoso que não sabia que tinha. É um design simples, um diamante redondo em um cenário de ouro branco. Nada chamativo ou elaborado. Dominique o escolheu porque era clássico, como nosso relacionamento. A ironia não passou despercebida. Liguei para o local esta manhã. O coordenador foi simpático, mas firme: o depósito não é reembolsável tão perto da data. $8.000 pelo ralo, dinheiro que economizamos por mais de um ano cortando férias, roupas novas e jantares fora. O lado prático de mim estremece com o desperdício, o lado emocional não se importa com o dinheiro agora.
Karina mandou uma mensagem dizendo que encontrou um fotógrafo que pode estar disposto a transferir nosso depósito para outro evento no futuro. Valerie se ofereceu para ajudar a entrar em contato com os membros da família sobre o cancelamento, para me poupar de conversas embaraçosas. Pequenas gentilezas. Paul, sem surpresa, enviou uma mensagem sem desculpas, dizendo que essas coisas acontecem por um motivo e que eu encontraria alguém mais adequado eventualmente. Apaguei sem responder. Maria enviou uma mensagem curta expressando seu arrependimento sobre a situação e me garantindo novamente que nada aconteceu entre eles. Acredito nela. Estranhamente, ela parece um dano colateral nessa bagunça, uma projeção conveniente para os medos de Dominique e a manipulação de Paul. A parte mais difícil são os lembretes mundanos, a pasta de planejamento do casamento ainda na minha bolsa, a playlist compartilhada do Spotify que estávamos construindo para a recepção, a pasta de pesquisa lua de mel no meu laptop. Pequenos pedaços de um futuro que não existe mais. Lena sugeriu que eu tirasse um dia de folga do trabalho por causa da saúde mental, mas decidir ficar em casa navegando pelo Reddit pensando demais parecia pior do que a distração de atender telefones e registrar reclamações de seguro. Meus colegas têm estado misericordiosamente normais, ou eles ainda não sabem, ou estão educadamente fingindo não notar meus olhos inchados e o anel de noivado ausente. Vou encontrar Dominique amanhã em uma cafeteria para trocar as chaves e discutir o apartamento. Ele concordou em se mudar, já que meu nome está no contrato de arrendamento, e pode ficar temporariamente com o primo. Outra conversa prática no negócio de desmantelar um relacionamento. Parte de mim ainda não consegue acreditar que isso está acontecendo. No mês passado, estávamos debatendo músicas para a recepção e testando sabores de bolo. Agora estamos dividindo os utensílios de cozinha e decidindo quem fica com o PlayStation. Continuo pensando em algo que Valerie disse no jantar: os finais raramente são limpos ou perfeitos. Na maioria das vezes, são bagunçados, tristes e complicados. Ela saberia, reconstruiu sua vida depois que o pai de Dominique a deixou, criou 2 filhos sozinha, encontrou a felicidade novamente. Eventualmente, olhando para ela agora, você nunca imaginaria que ela passou por algo tão doloroso. Talvez haja esperança nisso. Por enquanto, estou vivendo um dia de cada vez. Amanhã, cuidarei do apartamento e das finanças. Na próxima semana, começarei a procurar meu próprio lugar. O futuro além disso é nebuloso, mas existe. Karina acabou de enviar uma mensagem para perguntar se eu quero encontrá-la para um café neste fim de semana. Ela mencionou que seu amigo da família, Kenzo, um senhor mais velho que conhece sua família há muito tempo, ofereceu sua cabana de férias se eu precisar de uma escapada para clarear minha mente. O apoio da família de Dominique é inesperado, mas profundamente apreciado. Ainda não decidi se vou aceitar a oferta de Kenzo. Uma parte de mim quer escapar para algum lugar tranquilo para processar tudo, a outra parte sabe que preciso do meu sistema de apoio agora, Lena com sua compaixão prática, Elliot com sua energia protetora de Big Brother, até mesmo Valerie e Karina com sua lealdade complicada. O que eu sei é que não vou mais verificar meu aplicativo de contagem regressiva para o casamento, não vou fixar ideias de decoração da recepção ou praticar uma nova assinatura com o sobrenome de Dominique. Esse futuro se foi. E, embora eu não saiba o que vem a seguir, estou começando a acreditar que haverá algo. Parece estranho escrever esta atualização final do meu novo apartamento. Já se passaram 3 meses desde o jantar em família que encerrou meu noivado, 3 meses reconstruindo minha vida de maneiras que nunca esperava. Alguns de vocês enviaram mensagens pedindo uma atualização, então aqui está, o bom, o ruim e o inesperado. Dominique se mudou do nosso apartamento uma semana após o nosso término. Elliot e Lena me ajudaram a empacotar suas coisas enquanto ele estava no trabalho, deixando-as cuidadosamente etiquetadas na sala de estar para ele coletar. Foi surreal separar 5 anos de existência compartilhada entre a dele e a minha, a cafeteira que ele ganhou de aniversário, o cobertor que comprei na nossa viagem de fim de semana para aquela pequena cidade nas montanhas, as fotos emolduradas que penduramos em todas as paredes. O apartamento depois disso parecia vazio, como um cenário em vez de lar. Fiquei mais 2 semanas lá antes que o gerente do aluguel concordasse em me deixar rescindir o contrato com um pagamento mensal extra. Valia a pena o dinheiro para escapar do fantasma do nosso relacionamento que pairava em cada cômodo. Encontrar um novo lugar foi mais difícil do que o esperado. O mercado de aluguel está brutal agora, e meu orçamento como pessoa solteira está consideravelmente mais apertado. Acabei em um quarto menor do outro lado da cidade, mais longe do trabalho, mas com uma pequena varanda onde comecei a cultivar ervas em vasos de loja de $1. O manjericão continua morrendo, mas a hortelã está prosperando. Contra todas as probabilidades, escolho ver isso como simbólico. Tem sido um ajuste. Nossas despesas compartilhadas de repente eram todas minhas, seguro do carro, serviços de streaming, até as compras parecem mais caras quando você está cozinhando para uma pessoa. Tornei-me aquela pessoa que usa cupons, compra marcas próprias, rastreia despesas em uma planilha e pensa 2 vezes antes de pedir comida para viagem, coisas de crescimento que nunca pensei que teria que aprender aos 29. Os fornecedores do casamento foram surpreendentemente compreensíveis. O local ficou com nosso depósito, mas enviou uma nota gentil esperando que eu encontrasse a felicidade. O florista reembolsou metade do nosso pagamento, apesar de sua política de não reembolso.
O DJ recomendou seu irmão, que trabalha em um centro de terapia, com um gesto inesperado, mas atencioso. O anel de noivado está na gaveta da minha cômoda, em sua caixa original. Dominique disse que eu deveria ficar com ele ou vendê-lo, que seria mau karma para ele pegá-lo de volta. Ainda não decidi o que fazer com ele. Alguns dias, esqueço que está lá, outros, abro a caixa e fico olhando, me perguntando como algo tão pequeno poderia ter representado promessas tão grandes. A mídia social era seu próprio inferno especial. Esperei 2 semanas antes de mudar meu status de relacionamento, temendo a enxurrada de perguntas. Quando finalmente fiz isso às 2 da manhã de uma terça-feira, as notificações choveram de qualquer maneira, amigos bem-intencionados com suas mensagens de o que aconteceu, parentes distantes oferecendo orações, ex-colegas de classe com quem não falava há anos de repente deslizando para meus demais com falsa preocupação que parecia mais curiosidade. Publiquei uma breve declaração vaga sobre decisões mútuas e solicitei privacidade. Em seguida, silenciei as notificações e joguei meu telefone do outro lado do sofá. Mais tarde, postei uma única foto das chaves do meu novo apartamento com a legenda Novos Começos. Ela recebeu menos curtidas do que meu anúncio de noivado, mas de alguma forma parecia mais genuína. Conversamos algumas vezes desde o término, principalmente sobre questões práticas, e-mails que chegaram ao endereço errado, a conta de armazenamento em nuvem compartilhada que esquecemos de separar, a devolução de uma fritadeira emprestada para sua irmã. Cada conversa foi civilizada, mas tensa, como conhecidos forçados a bater papo em um elevador. Ele ainda trabalha na mesma empresa, ainda é amigo de Paul, que embora Karina me diga que eles tiveram algumas brigas recentemente, ainda morando na casa de seu primo. De acordo com a Grete Vine, também conhecida como Karina, a situação com Maria ficou estranha depois do nosso término. Ela solicitou uma transferência para uma equipe diferente e tem sido fria com ele desde que soube da história completa. A maior surpresa veio no mês passado, quando Dominique mandou uma mensagem perguntando se poderíamos nos encontrar. Não nos víamos pessoalmente desde a troca de chaves no apartamento, e parte de mim estava curiosa para saber o que ele queria. Nos encontramos em uma cafeteria perto do meu novo lugar, território neutro, com muitas testemunhas, já que Lena, meio brincando, sugeriu. Ele parecia diferente, mais magro, com olheiras mais escuras, vestindo uma camisa que não reconheci. Os primeiros 10 minutos foram uma conversa fiada e forçada sobre trabalho e o tempo. Então, ele pegou um diário. Tenho visto alguém, ele disse, e meu coração deu uma gaguejada estranha antes que ele esclarecesse, um terapeuta. Quis dizer que o diário faz parte da minha terapia. Reflexões diárias sobre padrões e comportamentos que quero mudar. Estava examinando seu relacionamento com o pai, sua amizade com Paul e a maneira como me tratou. Não pediu perdão ou reconciliação, só queria que eu soubesse que estava trabalhando em si mesmo. Devo ter feito isso anos atrás, ele admitiu. Talvez as coisas tivessem sido diferentes. Foi o mais autoconsciente que já ouvi. E me peguei genuinamente esperando que a terapia o ajudasse, não por mim, aquele navio já partiu, mas porque carregar tanto trauma familiar não resolvido parecia exaustivo. Antes de nos separarmos, ele mencionou que tinha ouvido que eu ainda era próxima de sua mãe e irmã. Isso significa muito para elas, disse, sem olhar nos meus olhos. E para mim também. Ainda tem um lugar na mesa de jantar da família de Dominique. Valerie me convidou para o chá de bebê da prima dela no próximo mês. Karina insiste que sou sua irmã de coração, independentemente do que aconteça. Estou feliz que ele disse que eles precisam de boas pessoas em suas vidas. Essa tem sido uma das partes mais estranhas dessa separação, manter relacionamentos com a família de Dominique enquanto me desconecto dele. Valerie me manda mensagens semanalmente, geralmente enviando memes engraçados ou atualizações sobre seu jardim. Karina e eu tomamos café da manhã a cada 2 domingos neste pequeno restaurante no meio do caminho entre nossos apartamentos. Eles tiveram cuidado de não me colocar em posições desconfortáveis ou compartilhar muito sobre Dominique, respeitando os limites que estabeleci. Quanto a mim, pessoalmente, gostaria de dizer que tive um profundo despertar por ter me encontrado através deste desgosto. A realidade é mais confusa. Há alguns dias, me sinto libertada, aliviada por não ter casado com alguém que poderia me machucar tão descuidadamente. Outros dias, geralmente quando meu aquecedor de água quente quebra ou não consigo alcançar algo na prateleira de cima que Dominique teria pegado para mim, sinto falta dos confortos práticos da parceria. Também comecei a terapia. Não por causa do término especificamente, mas porque ele me fez perceber o quanto me comprometi naquele relacionamento, quantas bandeiras vermelhas ignorei porque vieram envoltas no conforto da familiaridade, o quanto deixei de lado para dar espaço às necessidades e inseguranças de Dominique. Meu terapeuta sugeriu que recuperasse algumas partes de mim que se perderam ao longo do caminho. Retomei a caminhada nas manhãs de sábado, algo que tinha parado de fazer porque Dominique sempre reclamava de acordar cedo nos fins de semana. Namorar novo parece um conceito distante, embora meus colegas tenham começado a fazer barulho sobre me arrumar um cara legal. Eles sabem que não estou pronta. Talvez em mais alguns meses. Talvez mais. Agora, ainda estou aprendendo a me sentir confortável na minha própria companhia. O mais inesperado veio do que deveria ter sido a tarefa mais triste, cancelar nossa lua de mel.
Reservamos uma viagem de 10 dias para o litoral, alugamos uma pequena casa de campo com um deck e vista para a água. Não reembolsável, claro. Por semanas, ignorei o lembrete no meu calendário, incapaz de enfrentar a perda daquele depósito também. Então Lena sugeriu algo radical: faça a viagem de qualquer maneira. Sozinha? Você nunca viajou sozinha, ela apontou. Talvez seja a hora. A ideia me apavorou no início. 10 dias sozinha em uma casa de campo romântica destinada a dois parecia o cenário para um filme independente triste. Mas quanto mais pensava, mais atraente se tornava. Poderia acordar quando quisesse, explorar sem compromissos, ler um livro inteiro de uma vez. Se tivesse vontade. Então é para lá que estou indo na próxima semana, para uma lua de mel solo em casa de campo. Empacotei 3 livros de bolso, baixei alguns podcasts e gastei em um novo maiô que escolhi inteiramente pelo conforto, em vez de como parecia para outra pessoa. Minha mãe acha que sou louca. Elliot se ofereceu para vir comigo por parte do tempo, que recusei. Karina sugeriu que baixasse um aplicativo de namoro só para ver quem está por aí. Talvez. Mas provavelmente não. Não sei o que encontrarei nesta lua de mel que não é. Talvez clareza. Talvez mais perguntas. Definitivamente alguma queimadura de sol, conhecendo minha sorte com protetor solar. Outro dia, estava fazendo compras no supermercado quando nossa música começou a tocar nos alto-falantes da loja. Há 3 meses, teria me feito esconder na seção de congelados, lutando contra as lágrimas. Desta vez, senti apenas uma leve pontada, como pressionar um hematoma que está quase curado. Progresso. Não perfeição. Não vou fingir que descobri tudo. O chuveiro do meu novo apartamento tem flutuações misteriosas de temperatura. Matei outra planta de manjericão ontem. Ainda pego meu telefone ocasionalmente para enviar mensagens para Dominique sobre algo engraçado antes de lembrar que não fazemos mais isso. Gostou do vídeo? Curta e comente para mais.